Amém. Nós queremos saudar a amada igreja reunida nas suas casas. Queremos saudá-los com a graça, com a paz e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muito temor no coração, mas também com o coração cheio de alegria de poder servir ao Senhor, de poder buscar a sua presença, não da forma como nós gostaríamos, mas com certeza do jeito que Deus deseja, abrindo as portas de muitos lares, de muitas casas, para que nós estejamos todos juntos, em adoração, em honra, em louvor, nos preparando mais uma vez para esse momento especial da ceia do Senhor. E nós queremos, queridos, convidá-los a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Deus tem ministrado muito meu coração nesses últimos tempos, na verdade, desde que fomos impedidos de nos reunirmos aqui no templo no dia 20 de março. 22 de março foi o nosso primeiro momento de culto em nossas casas. E nesse tempo todo Deus tem ministrado muito meu coração, tem me chamado para rever muitas coisas, rever valores, rever princípios e entender que Deus está acima de todas as coisas, que Deus não perde o controle absolutamente de nada, que Ele nos desafia em todo o tempo a enxergar todas as coisas com os olhos dEle, a maneira dEle. Então eu queria mais uma vez te convidar a lançar outro olhar, um outro olhar sobre todas as coisas que estão acontecendo. Não só em nível de saúde, mas nós percebemos que existem muitas outras coisas que estão afetando toda a humanidade. E Ezequiel nos dá uma ideia bem profunda a respeito disso. Ezequiel 37, eu queria que você fosse primeiro lá no versículo 11 até o 14, depois nós voltamos no início do capítulo. Ezequiel 37, dos versos 11 até o 14, nos diz assim: Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Volte lá para o início do capítulo. Diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o meu espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor.
Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nos colocamos nas tuas mãos. Ó Deus querido, vitorioso é o Senhor. Ó Deus imutável, Deus glorioso, Deus grandioso, Deus que está atento a todo movimento nos céus e na terra. Deus presente aqui neste lugar, presente em cada lar, presente na cidade e presente em todas as nações da terra. Pai, nós clamamos nesta hora: vem com teu Espírito sobre as nossas vidas, sobre a minha vida e sobre a vida de todos os meus irmãos e irmãs, sobre todas as famílias, ó Deus querido, que estão, ó Deus querido, ligados conosco agora, ou que virão, Pai querido, ó Deus, por esses dias, ó Deus querido, ouvir a tua palavra. Nós queremos clamar: Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, toma as nossas vidas, move o teu Espírito, gera algo novo em nosso coração, ó Deus querido, para que, ó Deus querido, possamos experimentar, ó Deus, os milagres do Senhor. Não há nada escondido em nossas vidas, não há nada oculto em nossos corações, tudo está revelado para o Senhor sabe a real condição, ó Deus querido, de cada um de nós, e o Senhor sabe, Deus, exatamente as coisas que nós temos colocado em nosso coração, ó Deus querido, nesses dias. Então, Deus querido, vem sobre nós, ó Deus querido, e faz uma obra poderosa, transformadora, libertadora, restauradora, ó Deus querido, e nos prepare, Pai querido, ó Deus, para experimentar, ó Deus querido, algo glorioso que o Senhor deseja derramar por esses dias na vida da tua igreja. Ó Deus, que o nosso coração esteja atento a ti, ó Deus, e sensível à voz do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Lançando outro olhar. Versículo 11 que nós acabamos de ler, diz assim: estes são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Talvez seja uma das expressões que mais nós temos ouvido nesses últimos dias, em função de todas as coisas que têm acontecido na face da terra. Talvez essa seja a frase, a expressão que mais nós escutamos em nosso tempo. Mas eu queria pensar um pouco além dela, querido. Eu creio que essa história, que é bastante conhecida de todo o povo de Deus, na verdade, é a realidade de muita gente, aqui em Maringá e em todos os lugares da nossa terra. Deus
fala através dessa parábola para mostrar uma realidade presente no coração humano. Deus revela através desse texto como anda o coração, como está o coração do seu povo e também de toda a humanidade. Muita gente expressando: os nossos ossos se secaram, a nossa esperança se esgotou, não tem mais jeito para nós. Quantas vezes, querido, eu e você não somos atingidos por este mesmo mal, por esse mesmo sentimento? Nós sabemos que a realidade de Israel era terrível. Já há 10 anos estavam debaixo do jugo da Babilônia. Um período de decadência, de corrupção, de roubo, de decadência moral, espiritual, familiar e física. Só não tinha coronavírus. O povo fragilizado, a nação invadida, o templo destruído e o povo no cativeiro. Deus levanta Ezequiel no meio desse caos, no meio dessa confusão. Mas nós cremos que até mesmo o profeta precisou ser tratado por Deus para poder entender o movimento, para poder entender as coisas que estavam acontecendo no seu tempo. E esse capítulo 37 não é só uma palavra profética para o povo, mas é também um tratamento do coração de Deus para o coração do profeta, para que ele pudesse ser o que Deus desejava que ele fosse naquele momento. Deus o toma, o leva para o vale, e enquanto Deus caminha com o profeta, Deus vai trabalhando o coração do profeta. E trabalhando o coração do profeta, vai também trabalhando o coração de todo o povo. E Deus vai caminhando e questionando, mostrando para ele algumas realidades e questionando: será que tem jeito? Será que é possível as coisas serem modificadas? Eu penso, queridos, que quando Deus leva o profeta para esse passeio, Deus surpreende o profeta. Porque no versículo 2 diz que ele enxerga e vê que as coisas eram muito mais profundas do que ele conseguia imaginar. O número de pessoas que estavam sem vida era maior do que ele conseguia imaginar. E a situação em que elas se encontravam era pior. Os ossos não estavam secos, os ossos estavam sequíssimos. E Deus questiona, e ele responde. Eu penso que talvez da maneira que mais Deus desejava ouvir. O Senhor, ele olha para o Senhor e diz: o Senhor, Senhor, Tu é quem sabe. Tu é quem sabe. É o Senhor quem entende dessas coisas. E eu penso, queridos, que Deus ama quando nós não estamos entendendo algo, quando nós não estamos compreendendo algo, quando os nossos olhos enxergam coisas terríveis e nós não sabemos o que fazer, não sabemos como fazer, e quando nós olhamos para Deus e falamos: Deus é o Senhor quem sabe. E quando nós nos dirigimos ao Senhor dessa maneira, nós nunca ficaremos sem respostas, porque imediatamente o Senhor olha para Ezequiel e começa a dar direção, dizendo: se sou eu quem sei, então profetiza a esses ossos. É como se Deus estivesse perguntando: você crê que eu posso? Querido, você crê que Deus pode? Você crê que Deus pode intervir na sua vida agora? Você crê que Deus pode intervir na sua família agora? Você crê que Deus pode intervir no seu trabalho agora? Você crê que Deus pode todas as coisas? Agora, querido, se você crê, assim como o profeta declarou que acreditava, nós precisamos nos mover por aquilo que nós cremos. Porque muitas vezes nós professamos a nossa fé, mas nós andamos sem fé. Nós andamos por incredulidade, nós andamos por aquilo que os nossos olhos veem. Quando o profeta abre o coração declarando que ele acreditava naquilo que Deus podia fazer,
o texto diz que um reboliço profético começa a acontecer naquele lugar. Ossos, tendões, carne, pele e vida. Essa palavra que Ezequiel recebe, ela se torna realidade alguns anos mais tarde. Agora, querido, nós estamos lidando com muitas situações complicadas, e eu penso que a nossa realidade não difere muito daquela que Israel e o profeta Ezequiel estava vivenciando naquele momento. Eu penso que Deus está me chamando e te chamando e chamando a sua igreja para poder caminhar numa dimensão mais profunda, numa dimensão de fé, numa dimensão de palavra, numa dimensão de vida, conforme o desejo do coração de Deus. E eu quero te perguntar mais uma vez, você crê que Deus pode, querido? Aí na sua casa, eu não consigo ver o seu rosto, eu não consigo sentir a sua presença, mas eu quero te perguntar, você crê que Deus pode? Porque se você crê que Deus pode, querido, eu queria compartilhar algumas coisas à luz desta palavra, que eu creio que podem causar uma revolução a partir da sua casa, a partir do seu local de trabalho, a partir da nossa igreja, a partir do seu ministério, a partir dos lugares por onde você anda. Se você crê, presta atenção naquilo que eu quero compartilhar contigo agora. A primeira coisa, se você crê, se eu creio, se nós cremos, a primeira coisa, ou a coisa mais importante, é que Deus sempre vai mostrar para nós verdades, realidades. Ele vai nos levar, querido, em lugares, ou abrir os nossos olhos, para que a gente enxergue as coisas como elas verdadeiramente são. Nós temos visto que essa pandemia tem trazido não só à luz a fragilidade do sistema de saúde, mas tem revelado uma infinidade de outras coisas que precisam de um toque de Deus, que precisam da cura de Deus, que precisam do milagre de Deus. Então Deus sempre vai esclarecer, querido. E aí, querido, se nós entendemos isso, Deus mostra para Ezequiel o caos. E à medida que ele vai mostrando o caos, ele vai perguntando, é possível mudar? É possível que essas coisas sejam transformadas? Então, querido, eu quero dizer para você que quando você está na sua casa, liga a sua televisão, assiste um jornal e você vê uma infinidade de notícias terríveis, de desestruturações, de morte, de coisas horríveis acontecendo no mundo inteiro, não só por causa da pandemia. Por trás dessa imagem, sempre tem uma pergunta de Deus. Deus não te mostra essas coisas, querido, para que você seja levado à murmuração, para que você seja levado à rebeldia, para que você seja levado a práticas antibíblicas. Deus te mostra essas coisas e com a imagem que Deus traz ao seu coração, Ele pergunta, filho, você crê? Você crê que eu posso mudar? Você crê que eu posso transformar essa realidade? Amados, eu penso que o que Deus gostaria de ouvir da nossa boca, quando nós vemos todas essas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Talvez Deus gostaria de ouvir apenas aquilo que Ezequiel falou, eu não sei, Senhor, eu não sei. O Senhor sabe todas as coisas, o Senhor pode todas as coisas, mas eu creio que o Senhor pode, por isso aqui está a minha vida, eu me ofereço ao Senhor, aqui estão os meus recursos, aqui estão os meus talentos, aqui estão os meus dons, aqui está a minha família, aqui está o meu trabalho, aqui estão todas as coisas que eu possuo, eu coloco tudo nas tuas mãos, para que o Senhor faça aquilo que o Senhor quer, para que o Senhor faça do jeito que o Senhor quer, para que o Senhor me levante com autoridade, como levantou o profeta no meio da crise. Deus não nos mostra, querido, e não nos permite ver todas essas coisas, apenas para entristecer o nosso coração. Mas Ele permite que a gente veja essas coisas, para que a gente possa acionar o céu com o nosso clamor, possa acionar o céu com a nossa intercessão, e possa dizer, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Usa a minha vida, usa tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, para que a realidade, por pior que seja, por mais difícil que seja, por mais complicada que seja,
ela possa experimentar o toque transformador do Senhor no poder do nome de Jesus. Deus está revelando muitas coisas para nós, querido. A segunda coisa que eu vejo nesse texto, querido, é que nós precisamos de um mover da sabedoria de Deus, um derramar da sabedoria de Deus e da graça de Deus sobre as nossas vidas. O versículo 3 é interessante, é Deus perguntando, ele diz assim: filho do homem, tem esperança? Tem esperança? Querido, diante de tudo que a gente tem visto no Brasil, será que tem jeito? Será que tem esperança? Tem esperança para a cidade? Tem esperança para muitas famílias? Tem esperança para a igreja? Tem esperança para nós, querido? É como eu disse há dias atrás, Deus responde os questionamentos do profeta de uma forma extraordinária. É como se Deus olhasse para ele e dissesse assim: Ezequiel, enquanto a minha palavra estiver sendo pregada, o mundo pode estar vivendo o pior momento da sua existência, mas enquanto a minha palavra estiver sendo pregada, enquanto a minha palavra estiver sendo lançada, enquanto a minha palavra estiver sendo anunciada, enquanto houver um homem que se levante para andar na minha direção, eu posso contrariar todas as coisas, eu posso contrariar tudo que os seus olhos veem. Ezequiel profetiza a minha palavra, se move pela minha palavra. E aí é interessante, querido, que o versículo 7 diz que quando Ezequiel absorve essa mensagem, a palavra, versículo 7 diz assim, que enquanto ele profetizava, enquanto a palavra estava sendo pregada, enquanto a palavra estava sendo anunciada, enquanto ele se movia pela palavra de Deus, enquanto essa palavra está sendo liberada, querido, os milagres acontecem, o mover de Deus se manifesta de uma forma extraordinária. Enquanto a palavra estiver sendo liberada na sua casa, enquanto a palavra de Deus estiver sendo liberada na cidade, os vales de ossos secos, sejam da sua vida, sejam da sua família, seja da cidade, seja do mundo inteiro, eles receberão vida em nome de Jesus, porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus restaura e ela dá direção ao perdido. Enquanto a palavra, querido, estiver sendo anunciada. Há muitos vales secos. É interessante que o versículo 12, Deus diz que o povo estava como se estivesse numa sepultura, morto, sem vida. Quanta gente sem vida? Viva, mas sem vida. Morta nos seus sonhos, morta nos seus alvos, nos seus projetos, nos seus propósitos, porque permitiram que a enfermidade pior penetrasse no coração e afastasse a sua vida do propósito de Deus. A palavra de Deus é poderosa e enquanto ela estiver sendo anunciada, tem vida, tem jeito, tem esperança, tem possibilidade. Infelizmente, querido, o que nós vemos é o contrário disso. Nós reagimos muitas vezes como o mundo. Nós vemos uma situação de calamidade e muitas vezes o que sai da nossa boca não produz vida, o que sai da nossa boca produz morte. O que sai da nossa boca mata. Ao invés de liberar vida, ao invés de profetizarmos aquilo que Deus orienta para nós, o que sai da nossa boca produz morte, produz queda, produz aquilo que Deus não deseja produzir. Se Ezequiel, ao receber a mensagem de Deus, saísse dali na presença de Deus, mesmo de mãos dadas com o Senhor, e ele começasse a andar naquele vale, dizendo assim, esses ossos não tem jeito não.
Eles estão mortos e não vão se levantar. Eles estão mortos e não há esperança para eles. Quantas vezes nós temos feito isso, querido? Em todos os níveis da sociedade nós agimos assim. Deus deseja, querido, Deus está mexendo com muitas coisas nessa crise toda, para que a gente volte o coração para Ele e possa ser profeta da vida, confrontando o pecado, mas liberando vida por onde quer que a gente vá. Eu acho interessante, lá em Lucas 19, dos versos de 1 a 10, tem a história de um homem chamado Zaqueu. Ele era mal visto, malquisto, mal desejado, a presença dele era indesejável, e de repente ele anseia em encontrar Jesus, e de ver Jesus, e quando ele está trepado numa árvore para poder ver Jesus passar, Jesus passa e diz assim: desce daí que hoje me convém ir para a sua casa. E ali na sua casa um milagre acontece, e aquele homem sai dali completamente transformado, completamente mudado na sua mente, no seu coração, na sua postura. Ele diz assim: se eu roubei alguém, eu estou devolvendo 4 vezes mais. Se eu machuquei alguém, eu estou restituindo tudo aquilo que eu causei de prejuízo. Agora, querido, às vezes nós esquecemos e nós perdemos de vista isso. Nós polarizamos o mundo e nós esquecemos que por trás das posições tem vidas amadas de Deus que precisam de um toque de cura de Deus. E Deus precisa resgatar a sua igreja. Deus precisa resgatar os seus profetas. Porque hoje nós estamos numa discussão e numa briga humana. E nós não venceremos essa briga se nós nos movemos na força do braço. Terceira coisa que nós encontramos aqui. A palavra foi liberada e um processo de cura se estabeleceu. Repete isso comigo. A palavra foi liberada e um processo de cura se estabeleceu. Diga para você: a palavra está sendo liberada para a minha vida. E um processo de cura está sendo iniciado no meu coração. A palavra foi liberada e um processo de cura se estabeleceu. Versículo 7 e 8 que nós já citamos aqui. Enquanto a palavra estava sendo liberada, Deus mexeu em várias coisas. Mexeu em ossos, tendões, carne e pele. E eu queria pensar aqui, queridos, que olhando para a vida humana, os ossos têm a ver com estrutura. E a palavra diz ali que ali havia um amontoado de ossos. Mas eu queria pensar numa outra possibilidade. Tem muitas estruturas que aos olhos humanos parecem maravilhosas. Parece que tudo está no devido lugar, mas não tem vida. Está seca, está morta. Muitas famílias, parece que a estrutura está perfeita, mas está sem vida. Até mesmo igrejas, cidades, nações, estruturas maravilhosas aos olhos humanos, mas que precisam de uma mexida, precisam de um toque de Deus, precisam de um movimento do Espírito Santo, para que possa se mexer. Deus toca na estrutura, coloca tendões ali para que aquela estrutura pudesse ter mobilidade, porque tem estruturas que se tornaram tão fechadas que não tem jeito de mexer. Olha o governo, que coisa maluca, né? Se engessou, está morta. Deus toca e põe ali tendões, depois põe carne. E é interessante que Ezequiel 36, 26 fala que Deus tiraria o coração de pedra e colocaria no lugar um coração de carne. Carne sente, querido. É interessante que a gente ouve o relatório de tantas mortes por causa dessa pandemia, mas tem relatórios de morte de tantas outras coisas e o nosso coração não se compadece tanto. Deus precisa tocar e nos encher de sensibilidade. E Deus coloca a pele para que
a estrutura faça sentido para aqueles que estão ali fora e não conhecem o Senhor. O pastor Silvio falou sobre isso aqui, né? Nós somos uma igreja a serviço de Deus para a cura de todas as pessoas. A palavra está liberada e um processo de cura vai se estabelecendo. Sempre que você libera a palavra, querido, por onde quer que você vá, você pode não ver o resultado imediatamente. Mas quando ela foi liberada na unção do Espírito Santo de Deus, você pode ter a convicção e se mover por aquilo que Deus te disse, porque o processo de cura já começou. Deus está movendo um processo no mundo todo, né, para que a igreja volte para Ele, para que o povo dele volte e comece a se mover com um poder e uma autoridade que vem do alto. A palavra está liberada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação, e eu creio que o processo de cura, preparando a igreja para o grande dia do Senhor, já começou. E a última coisa, Deus não estava ali estabelecendo uma forma. Mexeu nos ossos, tendões, carne, pele, mas é interessante que o versículo 10, ele diz assim, o versículo 9 e 10, o povo se levantou, o povo estava de pé, mas faltava algo. E o versículo 10 diz assim, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Mais do que forma, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos de um mover do Espírito Santo. É interessante, quando ele diz assim que, no versículo 11, que esses ossos eram toda a casa de Israel. E eu fiquei imaginando, queridos, na casa de Israel, no meio desse povo, com certeza tinham pessoas talentosas. No meio desse povo, tinham pessoas cheias de recursos, embora estivessem na escravidão. No meio desse povo tinha gente de todo naipe que você possa imaginar. Mas tinham também abatidos, falidos, amargurados, secos, vazios. Tinha gente de todo tipo que a gente possa imaginar. Então, querido, a minha condição hoje, a sua condição hoje, a nossa condição agora, não determina o mover e o poder de Deus, a intensidade com que Deus quer agir. Eu poderia estar morto nesse exato momento, mas se eu abrir o meu coração e deixar o Espírito de Deus entrar, Deus vai encher o meu coração de vida, vai me colocar de pé e me colocar dentro de um grande exército que Ele está levantando pela face da terra. Tem muita gente que já colocou os seus talentos na estante, já colocou o seu ânimo, a sua disposição, já jogou fora, deixou para escanteio. Não porque Deus falhou, querido, mas porque você deixou de ouvir a voz do Senhor. Porque deixou de escutar a direção de Deus. Mas hoje Deus está querendo tocar a sua vida. Mesmo no meio desse caos que a gente vê, mesmo no meio das ameaças que estão presentes, mesmo no meio das preocupações que afetam o nosso coração, limitam um pouco a nossa ação, Deus está dizendo, eu escolhi você. Eu quero tirar você, eu quero tocar a sua vida. Eu quero encher a sua vida de uma maneira tão preciosa e tão poderosa que não haverá absolutamente nada. Assim como aconteceu no início da igreja, Atos 1:8, diz assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então sereis minhas testemunhas, onde quer que você esteja. No meio
dessa situação ameaçadora, no meio da crise governamental, no meio da crise econômica, no meio da crise no seu trabalho ou na sua família, Deus te levanta e Deus quer encher a tua vida de uma maneira poderosa, porque você é um soldado escolhido, um guerreiro nas mãos do Senhor, para fazer uma grande obra no poder do nome de Jesus. Queridos, eu queria encerrar esse tempo. Eu queria que você pudesse fechar os teus olhos aí aonde você está. É um texto valioso demais, precioso demais, conhecido demais, mas que tem uma palavra poderosa demais, revelando muitas coisas do nosso coração e que precisam ser consagradas ao Senhor agora. É interessante, versículo 13, ele diz assim: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Que tipo de sepultura, querido, a gente se mete? Todos nós travamos uma guerra interior. Há uma batalha dentro da nossa mente e do nosso coração. O tempo inteiro tem uma guerra estabelecida dentro de nós. E muitas vezes, querido, a gente acredita nas mentiras da nossa própria alma. Como diz o salmista no Salmo 103, uma briga interior, uma guerra interior travada entre ele e ele mesmo. E ele diz assim: bendize a minha alma o Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa toda a iniquidade. Amado, às vezes nós estamos numa sepultura de acusações. Não soubemos lidar com algumas coisas e nós permitimos que essas acusações nos empurrem para o buraco. É Ele quem perdoa, diz o salmista. É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades. É Ele quem sara todas as feridas. Querido, muitos de nós estamos presos em feridas que foram lançadas sobre nós. Palavras do inferno que foram liberadas sobre as nossas vidas. E eu não estou falando do tempo de infância. Todos os dias nós escutamos palavras de vida e palavra de morte. Todos os dias nós ouvimos. E às vezes nós absorvemos as palavras de morte. E elas nos empurram para baixo. Nos enterram. O salmista diz assim: é Ele quem redime a minha vida da cova. É Ele quem renova a minha velhice de modo que a minha mocidade se renova como a da águia. É Ele que mostrou o caminho para Moisés, por onde andar, por onde caminhar. Querido, a vida é breve demais, passa rápido demais. E Deus não quer que a sua vida se perca no breve tempo. Deus quer que ela seja relevante, cheia do Espírito Santo. Por isso, querido, onde você está, talvez você esteja soterrado por alguma questão, mas saia, levante desse túmulo hoje, em nome de Jesus, e deixa o Espírito te encher. Deixa o Espírito te encher, e você vai saber quem é teu Deus. Ele te ama tanto, querido, que Ele foi capaz de dar o seu único filho para que você pudesse ter vida e ter vida em abundância. Para que você não perecesse em você mesmo. Para que você não morresse com as palavras que vêm da terra. Para que você não deixasse o inferno lançar palavras e encontrar lugar no seu coração. Ele encheu o teu coração de vida. Jesus é a própria vida. Ele é a verdade. Ele é todo poderoso. Ele é vitorioso. E é vitorioso sobre a sua vida. Em nome de Jesus.
aí na sua casa, querido. Fecha os teus olhos. Não deixe nada roubar a tua atenção agora. É você e Deus, querido. Tem um momento com Deus, tem um momento com o Pai. Deixa o Espírito de Deus te visitar nesta hora. As notícias que você ouve, querido, não é para te levar para murmuração, é para você se levantar como homem de Deus, se levantar como mulher de Deus, como guerreiro, como guerreira de Deus. Não é para você se assustar nem se amedrontar, é para você manifestar sua fé em Cristo Jesus, é para você se levantar poderoso, cheio da unção e do poder do Espírito Santo de Deus. Se você crê que Deus pode transformar toda a situação, você precisa hoje dizer: Deus, eu vou me mover pelo que creio. Eu vou andar pelo que creio, não vou andar pelo que vejo. Eu vou andar pelo que creio, vou caminhar pelo que creio, vou me mover pelo que creio. E se a palavra foi liberada, está liberada, querido, sobre a sua vida, tome posse dela agora. Porque o processo de cura já começou. Não vai começar, já começou, querido. Em nome de Jesus. Deixa o Espírito de Deus te encher, querido. Deixa o Espírito de Deus, por mais bonita que seja a estrutura, diga para Deus: toca aqui, Deus, porque ela está sem vida. Por mais atraente que pareça, diga: Deus, ela perdeu a mobilidade. Toca nela. Faz com que ela se mexa. Se ela perdeu a sensibilidade, já não sente mais. Diga: Deus, toca aqui, Deus, tira esse coração, põe um coração de carne no lugar. E me dá pele, para que eu possa sentir de novo, para que eu possa interagir, ó Deus, com o mundo ali fora. Não para ser contaminado por ele, mas para poder influenciá-lo pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pai, eu quero te agradecer, Pai, por essa noite. Deus, nós vamos participar da mesa do Senhor daqui a alguns segundos. E a mesa do Senhor, Pai, nos mostra exatamente, ó Deus querido, que o Senhor deu a vida de teu filho, ó Deus, para que nós pudéssemos também, ó Deus querido, na sua, morrer com ele, mas ressuscitar com ele. E nós queremos consagrar agora, Senhor, cada vida, cada família. Queremos consagrar a tua igreja, queremos consagrar o teu povo, queremos consagrar a nossa cidade, a nossa nação, queremos consagrar toda a terra. Queremos te pedir, Pai, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Ó Deus, se alguma coisa roubou de nós, Pai, a capacidade de enxergar, Deus, a realidade, entender que é o Senhor quem pode mudar. Ó Deus, e se nós estamos nos movendo na força do braço, ó Deus, tentando resolver na força do braço, estende as tuas mãos de misericórdia sobre nós, ó Deus querido, para que nós, ó Deus querido, voltemos o coração para o Senhor, ó Deus, e clamemos nesta noite: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem sobre as famílias, vem sobre cada casa, vem sobre casais, vem sobre pais, sobre mães, sobre filhos, sobre avós, vem Espírito Santo de Deus, e faz uma revolução, Pai, ó Deus, nas nossas vidas como o Senhor fez. Traz ordem, Pai. Ó Deus querido, não a nossa ordem. Coloque em ordem, Pai, aquilo que precisa ser colocado em ordem, para que no poder e na autoridade do Teu Espírito, nós possamos ver a Tua glória, no meio desse caos, no meio das ameaças, no meio dos temores, dos medos, das preocupações, nós possamos ver, Pai, a Tua glória. Toma, Senhor, todas as estruturas de nossa nação nas Tuas mãos. Toca nelas, meu Pai. Ó Deus querido, e traz cura. Traz cura, Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, aviva a Tua obra. Aviva a Tua obra, Pai. Se algum de nós, Pai, por alguma razão se enfiou na sepultura, que essa noite seja a noite, Pai, da libertação, da cura, da restauração,
Levanta, levanta, Pai, no poder e na autoridade do nome santo de Jesus. Sonda o nosso coração, Pai, assim como Tu sondaste o coração do salmista. Ó Deus querido, e libera o nosso coração, Pai. Ó Deus, libera-nos cheio de vida, para que nessa semana, onde quer que estejamos, que a nossa casa se torne um rio de água viva. Ó Deus, que por onde nós andarmos, possamos liberar vida, rios de água viva, no poder do nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Querido, coloque seu coração aí. Vitorioso és, em nome de Jesus. Amém.